Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, sou graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes para a ecologia. Eu faço parte do PIBID, que é um programa de iniciação à docência que é direcionado para alunos que têm interesse em seguir a carreira de professor. E nós tivemos a ideia de gravar aulas para ajudar com os estudos no Enem nesse momento tão delicado de pandemia. Vou iniciar a aula falando sobre o conceito de ecologia. A palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Portanto, refere-se ao estudo do nosso entorno imediato, do ambiente. Nós estudamos os seres vivos, a interação entre as espécies entre si, sejam elas iguais ou diferentes, e com o meio em que vivem. Dentro da ecologia, há níveis de organização em que os organismos são separados de acordo com suas características. Para explicar isso, farei uma relação com o nosso corpo. Por exemplo, nós iniciamos com uma única célula e, após o agrupamento de várias, há o surgimento dos tecidos. Depois que ocorre o agrupamento dos tecidos, há a formação dos órgãos. O conjunto dos órgãos forma os sistemas e estes formam o organismo em si. Na ecologia, nós começamos com os indivíduos, que é a unidade fundamental no ser vivo, como, por exemplo, um leão, uma zebra, e um conceito importante é a espécie, que são os organismos que conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. Já a população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem juntos em um determinado local e que interagem entre si. Aqui, por exemplo, temos uma população de zebra e outra de leão. Agora, quando há várias populações de espécies diferentes interagindo em um determinado local, temos uma comunidade. Um exemplo seria a savana africana, onde as zebras e girafas vivem no mesmo local. Outro exemplo de comunidade seria no Pantanal, em que jacarés, capivaras, outras espécies de animais e algumas de plantas vivem juntos e relacionam entre si. Antes de seguir com os níveis de organização, eu preciso falar sobre alguns conceitos importantes. Os fatores bióticos são os seres vivos, ou seja, tudo que há vida na Terra, como os animais, plantas, fungos. Já os fatores abióticos são os elementos não vivos do ambiente, como a temperatura, a umidade, luz, pH, solo, entre outros. Nesse sentido, podemos afirmar que os ecossistemas são as comunidades que interagem com o ambiente físico e químico, ou seja, é o fator biótico interagindo com os fatores abióticos. E por fim, a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, incluindo a parte aquática, hidrosfera, a terrestre, litosfera e a que contém os gases, a atmosfera. Outros conceitos importantes na ecologia são habitat e nicho ecológico. Os habitats são os locais onde uma espécie vive, falando de forma mais simples, como se fosse seu endereço. Já o nicho ecológico é o modo de vida de um determinado organismo, ou seja, os hábitos da espécie, como alimentação, se tem hábitos diurnos, noturnos, se vive em grupos, solitários, entre outros. Por exemplo, as girafas e as zebras vivem no mesmo habitat, na savana africana. Porém, apresentam um nicho ecológico diferente, como na alimentação. As zebras alimentam-se de pasto, enquanto as girafas de folhas de árvore. Outro conceito importante é o bioma. Os biomas são regiões que possuem características climáticas, de vegetação e solo bem semelhantes. No Brasil, nós temos biomas como Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. É uma observação. Aqui no canal do PIBID tem uma aula apenas de biomas brasileiros e seria importante que todos vocês assistissem. E os ecótonos? Os ecótonos são as zonas de transição entre um bioma e outro. São os locais que apresentam espécies de ambos os lados. Um exemplo de ecótono seria a Mata dos Cocais, que encontra-se entre a Amazônia, Caatinga e o Cerrado. Agora nós vamos falar um pouco sobre outro tópico muito importante da ecologia. A cadeia alimentar é uma representação linear que mostra o fluxo de energia entre os seres. É a sequência de organismos que servem de alimentos uns para os outros. Dentro da cadeia, ocorre uma transferência do fluxo de energia. Como assim? Quanto maior o nível trófico, menor será a energia consumida. Cada organismo pega um pouco da energia para sobreviver, então a cada nível trófico, a energia é perdida em forma de calor.
Na base da cadeia alimentar, nós temos os produtores. Os produtores são organismos autótrofos, ou seja, que são capazes de produzirem o próprio alimento através da luz solar, seja ele por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. São representados principalmente pelas plantas e algas. Já os consumidores são seres heterótrofos, que não são capazes de produzirem o próprio alimento. Eles são classificados de acordo com a posição na cadeia. Por exemplo, os organismos que consomem os produtores são chamados de consumidores primários e geralmente são herbívoros, seres que alimentam-se de vegetais. Já os animais que se alimentam dos consumidores primários podem ser carnívoros, apresentam uma dieta baseada em carne, ou onívoros, alimentam-se de carne ou vegetais, e são chamados de consumidores secundários, e assim por diante, com o consumidor terciário, quaternário e por aí vai. Porém, quando há morte desses animais, os decompositores entram em ação. São os fungos e as bactérias, os quais pegam a matéria orgânica desses organismos mortos, usam uma parte para o consumo próprio e devolvem o restante para o solo, reciclando a matéria, a qual poderá ser reutilizada pelos produtores. Aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar. As plantas do fundo são os produtores, capazes de produzirem o próprio alimento. O caramujo alimenta dessas plantas, tornando-o consumidor primário. Já o lambari, que come caramujo, é considerado consumidor secundário. O peixe maior, terciário, e a garça, quaternário. Outro conceito importante em uma cadeia alimentar é o nível trófico. O nível trófico é o nível em que o organismo está localizado na cadeia. Por exemplo, as plantas estão no primeiro nível trófico, enquanto o caramujo no segundo e assim por diante. É muito importante colocar atenção nesse conceito, porque muitos alunos confundem esses níveis tróficos com a posição dos consumidores, como primário, secundário, e esse é um tema recorrente no Enem. E nessa imagem, nós temos as plantas como produtores, o inseto como consumidor primário, o roedor consumidor secundário, cobra consumidor terciário, ave consumidor quaternário e os fungos como os decompositores. As plantas estão no primeiro nível trófico, o inseto no segundo, o roedor terceiro, cobra no quarto, ave no quinto e o fungo no sexto. Porém, a cadeia alimentar não representa a realidade. Por isso, é utilizada a teia alimentar, que é uma representação mais complexa e realista. A teia alimentar é um conjunto de cadeias, sendo possível observar que um único organismo pode participar de várias cadeias ao mesmo tempo, podendo ocupar vários níveis tróficos, já que o mesmo alimento é utilizado por inúmeros indivíduos diferentes. Nessa imagem, temos um exemplo de teia alimentar. Nós podemos ver que o grilo serve de alimento para o tordo, o pato real e para a rã. Já a garça real pode se alimentar tanto do caracol quanto do peixe-lua, o qual também é consumido pelo axigã. Agora, eu vou falar sobre as sucessões ecológicas. As sucessões ecológicas são modificações no ecossistema causadas por espécies que chegaram recentemente no local, como no clima, no pH, nos nutrientes no solo, na vegetação, o que permite a chegada de outras espécies. Essas novas espécies que chegaram também irão modificar o ecossistema e levarão ao surgimento de outras espécies. Há dois tipos de sucessão ecológica: a primária, na qual refere-se a uma região nunca habitada antes e que está sendo ocupada pela primeira vez, sendo considerado um processo lento, como as rochas, as dunas e as ilhas vulcânicas. Outro tipo de sucessão ecológica é a secundária, que é quando ocorre a reocupação. Diferentemente da primária, essa sucessão é um processo de regeneração após uma perturbação, ou seja, ocorre em um ambiente parcialmente destruído, mas que já foi anteriormente ocupado por uma comunidade biológica. Mesmo degradado, o local oferece condições mais favoráveis de ocupação e é muito comum em áreas de desmatamento e queimadas. Dentro da sucessão ecológica, há estágios de comunidade, ou seja, as comunidades vão se modificando ao longo da complexidade desse ecossistema. Inicia-se na comunidade pioneira, conhecida também como ecese, que são os primeiros organismos a se instalarem no ambiente, como os musgos, os líquens e as gramíneas. São seres resistentes que toleram pouca água e muito calor. Logo após, há a comunidade intermediária, a série, e a ocupação de organismos intermediários,
como os pequenos mamíferos, os artrópodes, as plantas de pequeno porte. Ainda toleram calor, mas precisam um pouco de umidade. E, finalmente, o clímax. Essa fase é conhecida também de estabilidade e é o máximo grau de desenvolvimento de um ecossistema. É quando ocorre o aumento da biodiversidade, da biomassa e as cadeias alimentares tornam-se mais complexas, devido às inúmeras interações entre as espécies. Então, gente, agora eu vou fazer alguns exercícios que caíram no Enem e que vão ajudar na fixação do conteúdo. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que, em cena anterior apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigres e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos de... Gente, esse exercício é o seguinte. As frutas e os grãos, eles são produtos oriundos dos vegetais. Então, eles são considerados produtores, já que eles são capazes de produzirem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Quando o homem se alimenta desses produtos, ele passa a ser considerado consumidor primário. Sendo assim, se o tigre se alimentar do ser humano, ele é o consumidor secundário. Quando o tigre morrer e os abutres se alimentarem dele, eles serão considerados consumidores terciários. Portanto, a resposta correta é a letra C, consumidor secundário e consumidor terciário. Próximo exercício. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente emaranhado de cipós, com um corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversos pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Na letra A, a opção é habitat. O habitat é o local, o endereço, em que a espécie vive, o que não é o foco do texto. Já na letra B, biótipo, também não é a resposta correta, já que esse conceito se refere a uma área física, como um ecossistema. Na letra C, nível trófico, a opção está errada, pois é um conceito de cadeia alimentar e refere-se à posição de organismo, o que também não tem relação com o texto. Na letra E, potencial biótico, é a capacidade de crescimento populacional e condições ideais, o que também foge da temática textual. Portanto, a resposta correta é a letra D, nicho ecológico, pois o texto fala sobre a rotina, o modo de vida e os hábitos da espécie do tamanduá. Surtsey é uma ilha vulcânica situada perto da costa sul da Islândia. A erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu na década de 1960, o que faz dela, seguramente, a ilha mais nova do Oceano Atlântico. As primeiras espécies que aí se fixaram foram musgos e líquens. À medida que as aves foram fixando-se na ilha, as condições do solo foram melhorando e espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização no território. Em 1988, foi observada a presença do primeiro arbusto. O conjunto das alterações ocorridas no ambiente descrito é exemplo de... O texto cita que as primeiras espécies fixadas na ilha foram os musgos e os líquens, o que é o exemplo de comunidade pioneira. Nesse sentido, com a presença das aves, foi possível observar as condições melhores do solo e o surgimento de espécies vegetais mais complexas. Esse conjunto de mudanças é um exemplo de sucessão ecológica. Portanto, a resposta correta é a letra C. E essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou então na nossa página no Instagram. Até mais!